série de pregações, onde nós estamos expondo o livro de Atos. Nós já fizemos essa série em duas etapas. Primeiro, lá atrás, há muitos anos atrás, nós fizemos uma exposição do verso 1 até o verso 4, aliás, do capítulo 1 até o capítulo 4. E depois, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos uma exposição do capítulo 5 até o capítulo 8. E agora nós estamos no capítulo 9 e vamos seguindo aí verso a verso. O tema dessa série é Missio Dei. Missio Dei é uma expressão em latim que significa missão de Deus. Porque o que está acontecendo em Atos é justamente que depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio sobre a igreja e agora a missão tem que ser cumprida. E o que nós estamos vendo então no livro de Atos é todo o desenvolvimento dessa missão e como ela aconteceu. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre o poder de Deus, ou a manifestação do poder de Deus. Então, Atos capítulo 9, do verso 32 até o verso 43, diz assim: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomou pela mão, ajudou a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor comunique as verdades da Tua palavra em nossos corações nessa noite, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, através dessas verdades, venha com o Teu Espírito Santo e nos traga edificação, nos traga transformação de corações, nos traga ânimo, exortação, que seja a palavra do Senhor, ó Pai, nos alcançando de maneira profunda e verdadeira. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, e apesar de mim, o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o livro de Atos é um livro que vem mostrando o que foi que aconteceu com a igreja, qual foi o desenvolvimento da igreja depois que Jesus foi assunto aos céus. No capítulo 2, o Espírito Santo é derramado e a partir daí grandes números de conversões vão acontecendo. E o que nós vimos anteriormente é que no capítulo 9 mesmo, Paulo é chamado, ou então Saulo, a gente explicou aqui, Saulo e Paulo é a mesma coisa, é só uma maneira de dizer o nome dele em aramaico e outra maneira de dizer o nome dele em grego. O nome dele não foi mudado, mas ele era o grande perseguidor da igreja e ele foi chamado então justamente para ser aquele que propagava o evangelho no meio dos gentios, no meio daquele povo que não era judeu, no meio dos estrangeiros, se a gente pode dizer. E aí o texto faz um corte abrupto, porque capítulo 9 vai contando a história de Paulo, bonitinha, certinha, e aí Paulo é batizado, Paulo começa a pregar, e aí ele começa a ser perseguido, e acabou a história. Parece que o autor do texto, que é Lucas, parece que deu uma travada aqui e voltou lá no Pedro, porque Pedro até então era o personagem principal, ou pelo menos parecia ser.
E aí ele volta em Pedro, porque isso no próximo domingo vai fazer todo sentido para nós. Porque o que nós vamos ver aqui é que os homens que se destacam no livro de Atos é justamente Pedro e Paulo. São os dois que mais se destacam no exercício da missão. E o que nós vamos ver é que não há nenhum tipo de conflito ou desarmonia naquilo que Pedro ou que Paulo faz. Pelo contrário, o mesmo Espírito os conduz em missão. E por ser o mesmo Espírito que os conduz em missão, isso gera o mesmo efeito no coração deles, no coração daqueles a quem eles chegam. Por que isso é importante a gente saber? Porque o mesmo Espírito que estava em Pedro, estava em Paulo, está em nós. E esse efeito precisa ser gerado também em nós. Então vamos lá. Quando a gente pensa então nessa missão de Deus para as nossas vidas, olhando da perspectiva de Pedro aqui, Pedro está viajando, ele pregou em Jerusalém, começa uma perseguição em Jerusalém, e tal como os judeus ou os convertidos que ali estavam, começaram a se dispersar por toda o Israel, Pedro também começa a se dispersar por toda Israel, e começa a propagar o Evangelho, começa a falar sobre o Evangelho, pregar sobre o Evangelho, e aí ele viajando, ele chega a uma cidade chamada Lida. Nessa cidade parece que já existia uma comunidade de cristãos ali, e aí nessa cidade ele encontrou um paralítico chamado Enéas. A palavra no original aqui, não é que Pedro estava andando procurando um paralítico. Pelo contrário, Pedro estava na cidade e alguém o encontrou para ir lá dar atenção a esse homem chamado Enéas. E aqui a gente começa a ter a primeira percepção do que é alguém em missão. Alguém em missão tem compaixão da dor do outro. Uma das coisas mais interessantes e impactantes para mim quando eu mudei para séries foi uma coisa extremamente simples, sabe o quê? As pessoas se cumprimentam. É simples. Mas para mim isso era novidade, porque eu morava em Goiânia, num apartamento que tinha 200 e sei lá quantos apartamentos, eu estava com o meu vizinho, a gente entrava no mesmo elevador e eu morava no 14º andar, então demorava um pouquinho para sair, para chegar lá embaixo. E se entrava alguém, parava e entrava alguém, no máximo que a gente fazia era assim. Há um nível de constrangimento que eu não sei explicar o que é que acontece, mas as pessoas simplesmente não se cumprimentam. E aqui você não precisa conhecer a pessoa. Eu já estava andando na rua e de repente eu vi uma buzina assim, ah! Eu olhei, eu não faço ideia de quem era. Mas eu comecei a pensar o seguinte: a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo, não é isso? Você acha que amar tem a ver com você ser simpático com o outro? Você dá um bom dia, dá uma boa noite, você se sentir alegre por encontrar alguém, você ser uma pessoa simpática, você acha que isso tem a ver com o mandamento do Evangelho para nós? Me parece que sim, e me parece que é justamente isso que está acontecendo aqui. Pedro está andando pela cidade, e alguém o encontrou. Olha, tem um homem ali paralítico. Pedro poderia ter parado e falado assim, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá tempo de parar agora para atender esse homem. Não dá tempo. E é mais ou menos isso que a gente faz, não é? Por quê? Porque nós somos pessoas que estamos vivendo, em geral, para nós mesmos. Nós somos egocêntricos, de forma que a dor do outro, ela não me afeta tanto, ela não me atinge tanto. Então eu faço o máximo para não me envolver, porque me envolver dá trabalho, gera estresse, gera um tipo de incômodo, gera coisas que eu não quero para a minha vida. Então é melhor que a pessoa viva a vida dela lá e eu viva a minha vida para cá e está tudo certo. O problema é que, se nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, esse Evangelho gera em nós uma capacidade nova de olhar para o outro com um olhar de compaixão, de forma que o outro não é estranho a mim, porque a minha missão é comunicar o Evangelho na vida de quem quer que seja, das oportunidades que Deus me deu.
das oportunidades que Deus me deu. Se eu estou em missão, se a minha missão é o Missio Dei, ou seja, é a missão de Deus, é a missão de viver para a glória de Deus. Pedro para. Isso aqui me faz lembrar a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu acontece a mesma coisa. Jesus está saindo da cidade de Jericó, e aí tem um cego que começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquele caso, os próprios discípulos viraram para o cego e falaram: cala a boca, você está atrapalhando o homem. Mas o cego gritou mais alto, e Jesus ouviu. E o que Jesus fez quando ele ouviu? Você lembra da história? Ele mandou chamar o cego, porque era importante se compadecer da dor do outro, era importante ser simpático à dor do outro, é importante demonstrar amor ao outro. E o resto da história é que o cego é curado e essa coisa toda. Pois bem, Pedro olha então, vai lá encontrar com o tal do Enéas. Ele estava acamado, paralítico há 8 anos. Não se fala o motivo, não se fala o porquê. O fato é que esse homem andava e por alguma razão, por um acidente, por uma doença, sabe lá o que é, fazia 8 anos que ele estava paralítico. E aí Pedro olha para aquele homem numa autoridade absurda. Ele diz assim: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume sua cama. Eu acho esse detalhe do arrumar a cama aqui interessante demais. Porque a ideia de arrumar a cama aqui, ó, chega de dor, chega de lamento. Porque a cura que está acontecendo nesse homem, ela é uma cura física, mas mais do que isso, ela é uma ressignificação de quem é aquele homem na cultura. Porque alguém paralítico era alguém visto como um ser amaldiçoado. Ele não podia trabalhar, ele não podia ser ativo na sociedade. Naquele tempo, nós estamos falando de um tempo onde não se tinha os recursos que nós temos hoje. Hoje não é assim mais. Hoje alguém paralítico pode trabalhar, pode produzir, pode se fazer. Mas naquele tempo não, ele era visto de cara como alguém que foi amaldiçoado. Não importa a razão aqui, mas é que aquele homem certamente era marginalizado, no sentido de que ele estava à margem da sociedade. Ele era alguém que não significava absolutamente nada para ninguém. E é por isso que tem esse detalhezinho aqui. A primeira coisa que nós precisamos perceber, claro, é que quem cura, gente? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo que cura. Eu já contei essa história. Então, um pastor querido, ele certa vez, uma irmã da igreja o procurou, isso foi lá em Goiânia. Pastor, está vindo um pastor aí que diz que ele cura todo mundo, e ele vai fazer uma campanha num ginásio lá em Anápolis, e eu tenho esse problema de coluna há anos, e eu quero ir. Mas eu queria saber assim, o que o senhor acha disso? Não foi comigo não, foi com outro pastor. E aí esse outro pastor falou assim: eu tenho curiosidade de ver esses negócios. Vamos junto, vamos no meu carro. Você desce aqui para a igreja, a gente vai junto. E aí a pessoa desceu para a igreja, e na hora de dar a partida no carro, o carro não funcionou. E aí um outro irmão da igreja veio e tentou ajudar e mexer e não sei o que, papapá, e nada fazia o tal do carro funcionar. E o carro não funcionou. E o pastor ali constrangido, a mulher já brava, né? Tipo assim, eu podia ter ido direto, agora esse pastor engastalhou a minha vida, não vou ser mais curado, sei lá o que a mulher estava pensando. E aí o pastor ali constrangido, um homem muito humilde, ele vira para ela e fala assim: olha, a senhora crê que quem é que pode curar a senhora? É Jesus? É Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos ali para o escritório. E aí eles entraram no gabinete pastoral. Nós vamos orar, porque se Jesus ia te curar lá nessa tarde, Ele vai te curar aqui agora. E ali eles oraram, e ela foi curada, naquele dia, naquele momento, naquela hora.
graciosamente. Porque quem cura, meu irmão, é Jesus, não são homens, é Jesus, é o poder de Jesus. Não são homens, por mais capazes, hábeis, por mais desenvolto que um homem possa ser, uma mulher possa ser, por mais santo ou parecer santo que esse homem ou que essa mulher possa ser, quem cura é Jesus. Ele é que tem o poder, e Pedro sabia disso. Quem vai te curar é Jesus. Agora é o seguinte, Jesus curou, levante-se e arruma a cama. Arruma a cama porque acabou a lamúria. Arruma a cama porque acabou a dor. Arruma a cama porque não dá mais tempo de você sofrer. Não mais dá mais tempo de você se lamentar. Imaginemos que foi um acidente que aconteceu com esse homem, ou uma doença, e esse homem ficou paralítico. E já havia 8 anos. Você acha que esse homem, 8 anos, paralítico, numa sociedade que marginalizava qualquer tipo de deficiência, será que ele lamentou a sua paralisia em algum momento desses 8 anos? Será que ele reclamou da sua paralisia em algum momento desses 8 anos? Será que ele questionou a Deus por que isso aconteceu com ele em algum momento desses 8 anos? Eu acho, conhecendo o coração humano, e eu estou falando do meu, que é fácil a gente admitir que em algum momento desses 8 anos, esse homem se entregou à dor, esse homem se entregou a um processo talvez até de vitimismo. Mas agora não, meu amigo, Jesus te curou? Então arruma sua cama, arruma sua cama, arruma sua cama, para de valorizar a sua dor, para de valorizar essa lamentação sem fim, porque Jesus te curou. Mas o mais importante agora, até então, não é nem isso que aconteceu. Olha só o que o texto continua dizendo. Ele se levantou imediatamente, foi na hora. Isso aqui é outra coisa interessante, porque estão vendendo uma cura parcelada por aí. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu já ouvi falar, já presenciei essa cena de alguns pastores ou de alguns líderes religiosos que vão orar por alguém e falam assim, ó, Deus começou a te curar agora, mas a sua fé ainda não está pronta, então ele vai terminar no tempo dele, lá na frente. Não tem isso não, tá? Deus não cura parcelado não, é só à vista, é só na hora, é só de imediato. Se é Deus, é na hora, não tem esse negócio de cura parcelada, não tem essa desculpa. E aí olha o que diz o verso 35, todos os que viviam em Lida e Sarona, que era uma região, o viram e se converteram ao Senhor. E aí nós entramos no propósito de milagres extraordinários. Por que Deus faz coisas extraordinárias? Por quê? Em toda a Bíblia, o extraordinário de Deus serve ao propósito de alcançar corações incrédulos. Em toda a Bíblia, todas as histórias, todos os relatos, todos os extraordinários, serve para transformar o coração incrédulo em um coração crédulo. É isso que está acontecendo aqui. Esse foi o propósito do milagre. O propósito do milagre foi aquela talvez pequena comunidade de cristãos que tinham naquela cidade se tornar do dia para a noite uma grande comunidade. Uma grande comunidade. E aí, meu irmão, a pergunta é: por que você quer que Deus faça um milagre na sua história? Porque nós estamos falando aqui da missão de Deus. Nós estamos falando aqui que nós vivemos a missão de Deus. Nós vivemos para glorificar esse Deus, para engrandecer a esse Deus, para proclamar a respeito do amor desse Deus. E muitas vezes nós estamos buscando um milagre, e é legítimo que isso aconteça. Mas a pergunta é: com que propósito? Por quê? Qual é a sua motivação ao desejar isso? Porque percebe que precisa ser algo muito maior do que você mesmo. Porque nós estamos em missão. Você por você, meu irmão, está tudo certo. Pelo menos você que já compreendeu o Evangelho, você não precisa de milagre nenhum mais não.
O grande milagre é trazer você das trevas para a luz, é tirar você da condição de morto para uma condição de vivo, é tirar você de uma condição de condenado para uma condição de salvo. Esse é o grande milagre. E por você e para você não precisa acontecer mais nada, porque independente do que aconteça nesse mundo, eu e você estamos caminhando em direção à coroa da vitória, e Cristo Jesus nos aguarda ansiosamente para nos dar. Mas se há de acontecer um milagre entre nós, que esse milagre sirva para que incrédulos se tornem crédulos, para que pessoas que não veem o Evangelho e a graça passem a ver, para que pessoas que têm o coração petrificado pelo orgulho ou pelo egoísmo passem a ser quebrantados pelo amor e pela graça. Mas o texto continua, olha só. Em Jope, e aí, ao mesmo tempo, imagina um filme, corta a cena daqui e vamos para lá. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Essa discípula, essa palavra aqui significa que ela era alguém que já tinha entendido o Evangelho e que vivia para a glória de Deus, ela vivia em missão. E é isso que vai dizer aqui, olha só, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então ela era uma pessoa que ela testemunhava as boas obras, ela evidenciava a transformação que o Evangelho provocou na vida dela. Ela ajudava pessoas, ela colaborava com pessoas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Sem sensibilidade nenhuma, Lucas aqui, né? Ficou doente, morreu. O corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior, é um estilo de terraço. Toda casa de Israel naquele tempo tinha isso. Então ela foi colocada ali. Lida ficava perto de Jope, era cerca de 16 quilômetros, cerca de meio dia de caminhada. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demora em vir até nós. Mais uma vez, Pedro está numa demanda. E ele é interrompido novamente para um outro caso, só que agora o caso é pior. Porque agora não é uma pessoa doente, agora é uma pessoa morta. O que Pedro faz? Gente, morreu, acabou. Não posso fazer mais nada, sinto muito. Nós estamos vivendo um negócio lindo aqui em Lida. A cidade do lado aqui, Sorona, já está até gente convertendo. Eu preciso cuidar desse povo, depois nós mexemos com esse trem de Jope. Seria legítimo se ele falasse isso? Parece que sim, né? Mas não é isso que ele faz. Ele imediatamente, olha lá, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ou seja, Dorcas era alguém que fazia roupas para pessoas que não tinham. E as viúvas estavam lá chorando e mostrando: olha Pedro como ela era boa, olha Pedro, isso aqui ela fez para aqui, é para fulana, para Beltrana, Pedro, olha aqui, essa mulher era demais, Pedro. Pedro então chamou a televisão, o rádio e anunciou na internet, em todos os lugares, para que todos pudessem ver o que ia acontecer. Vocês viram isso aí? Não tem isso aqui não, né? Vocês assustaram, que achou que eu estava lendo outra coisa? Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Por quê, meu irmão? Porque o Evangelho não é um Evangelho para showman. O Evangelho é um Evangelho para ser vivido no íntimo do nosso quarto. Pedro tinha consciência, parece, do que ia acontecer, mas ele não queria chamar atenção para isso. Ele poderia ser espalhafatoso, ele poderia fazer um discurso longo, ele poderia se autopromover, mas ele não fez nada disso. O que ele fez? Sai todo mundo aqui. Sai todo mundo aqui. Se afastem. Ele ajoelhou e orou. A gente não sabe por quanto tempo.
O texto não diz aqui se foi uma palavra, se foi a gente não sabe, a gente sabe que ele se prostrou. A atitude de ajoelhar na cultura judaica é um sentido de se prostrar a uma grande autoridade. Então, ajoelhar era algo muito significativo. Ele ajoelhou e ele orou. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, a autoridade é sua, a vontade é sua, o desejo é seu. E ele se colocou numa posição de completa dependência do Senhor. E alguém que está vivendo em missão é alguém que se coloca nessa condição. Primeiro, é alguém que não foge de circunstâncias difíceis. Não foge. A gente encara. A gente vai. Por quê, meu irmão? Porque se tem algo que pode realmente curar, se tem algo que pode realmente transformar, é o poder de Deus. E quem é a manifestação do poder de Deus aqui? Nós, a habitação do Espírito Santo, povo escolhido de Deus, nação santa, geração eleita, separados pelo Senhor, alcançados pela maravilhosa graça dele. Nós somos agentes de transformação aqui, manifestação do poder visível de Deus. Então nós não podemos correr de situações difíceis. Nós não podemos correr. Sabe, eu já vivi muitas experiências interessantes com casais. Já recebi casais no meu gabinete que eu pensei assim: esse aqui não tem jeito mesmo não. Assim, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu sou pastor, né? Não posso falar para separar, então vamos seguindo aqui. E de repente, meu irmão, é visível, há uma ação do Espírito Santo, há um quebrantamento extraordinário, e aquele casamento que parecia impossível de caminhar, ele caminha com fluidez, com graça, porque o poder de Deus se manifestou. Mas infelizmente eu já vi casos inversos também. Casais que tinham um probleminha assim, ó, michuruca, probleminha de nada, besta, cujos corações não estavam abertos ao Evangelho de Jesus. Eles queriam caminhar segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio coração. E aquele probleminha michuruca vira então um grande leão, vira um pesadelo, vira algo que você não imagina. Qual é a diferença? A diferença não é necessariamente como foi tratado. A diferença é que um disse: Senhor, me ajuda. Um dobrou os joelhos e orou e disse: Senhor, vem sobre nós com teu poder. Vem sobre nós com a tua graça. Vem sobre nós. O outro disse: Senhor, espera um pouquinho que eu vou resolver aqui, daqui a pouco a gente conversa. E aí, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Esse texto aqui também remete a um acontecimento que está lá em Marcos capítulo 5, de uma mulher com um nome muito parecido, que é Talita. Essa não é a mesma, essa é Jesus que faz levantar. Talita cume, Talita, levante-se. Parece que Pedro está imitando o que Jesus fez. E é isso mesmo que está acontecendo aqui. Porque você acha que Pedro entrou numa casa com uma pessoa morta, pediu para todo mundo sair, orou, pediu a Deus, ele fez o quê? Por que ele fez isso? Com que expectativa, com que motivação de que algo extraordinário ia acontecer ali? Porque ele tinha visto a mesma coisa acontecer com seu grande mestre Jesus Cristo. E a vida dele então é inspirada por aquilo que ele experimentou em Cristo.
Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de viver a beleza do Evangelho, porque a nossa inspiração de vida passa a ser qualquer outra coisa que não Cristo. Aqueles que já têm muito tempo de conversão, em algum momento lá atrás, passam por uma experiência linda. Eu já falei aqui, eu não gosto daquela expressão tal do primeiro amor, porque para mim amor é algo contínuo. Amor não é algo que diminui nem que levanta ou que acaba. Amor é algo contínuo. Tem lá as suas ondulações, mas ele sempre está ali presente. Mas a gente tem esse negócio. Ei, pastor, você tinha que me conhecer quando eu... Mas quando eu conheci Jesus de verdade, nem minha família me aguentava. Eu falava, era pegar Jesus para cá, Jesus para lá, e era só de Jesus e tal, e eu fazia isso, eu fazia aquilo, e eu me dedicava a isso, me dedicava àquilo. Mas aí o tempo passou, foi ter umas decepçõezinhas aqui, outra acolá, e aí eu fui meio desanimando, fui me perdendo as estribeiras, e hoje nós estamos aí. Estamos aí. Pedro não olhou em momento nenhum para aquela situação com desesperança, como você não deveria olhar para a sua vida com desesperança, ou para o seu casamento, ou para o seu filho, ou para o seu futuro, para o seu amanhã. Não deveria haver desesperança na sua mente, porque se alguém pode curar, transformar, modificar, fechar, abrir, realizar, é quem? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui todo domingo? Não é experimentando e desejando experimentar o poder de Deus, a porção desse poder, cada vez mais um pouquinho? Arnold, um comentarista, ele diz assim: observe como Pedro levantou Dorcas. Ele não fez isso diante de uma multidão, ele mandou todos embora, ele não buscou publicidade, nenhuma glória pessoal. Seu único objetivo era glorificar a Cristo. Quão diferente era Pedro do chamado moderno curandeiros diários, que chamam apenas atenção para si e para esses chamados milagres diante de milhares. O quanto isso é diferente. O quanto isso é diferente. E aí o texto caminha para uma finalização, do verso 41, onde ele diz assim: tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E aí, mais uma vez, olha só que coincidência. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, porque uma ação miraculosa serve a quem? A glória do Senhor. Deus age para que pessoas tenham corações quebrantados. Deus não tem uma dívida com você. Tem muita gente que tem esse pensamento. Eu acho que Deus tem uma dívida comigo, pastor. Eu já fui tão assim, já me segurei tanto, você não sabe o que eu já quis fazer na vida. E eu me segurei por causa de Deus. Então agora, pastor, eu estou numa demanda importante. E eu quero saber o que Deus vai fazer. Porque como é que vai ficar a minha história? Então, Deus não tem dívida com você não. Aliás, se for fazer sua conta, se o trem está feio para você, meu amigo, nem cartão sem limite paga. Não paga. Nós precisamos inverter a lógica da qual nós olhamos o mundo. Esse Deus aqui é soberano, majestoso, maravilhoso e não tem nenhum nível de obrigação conosco. Zero. Nem de nos salvar, nem de nos abençoar, nem de fazer nada. Aliás, se tem algum nível de obrigação que Ele tem conosco, é de mandar ira, punição, disciplina. Porque Ele disse lá atrás: quem me desobedecer vai cair na chibata.
E no entanto, nós olhamos para esse Deus como se a gente tivesse algum nível de crédito com Ele. É por isso que quando Deus vem ao seu encontro, esse negócio chama graça. Porque é graça, não tem como você pagar, não tem como você se fazer merecedor dela. É apenas a pura manifestação da bondade de Deus ao encontro da sua vida, ao encontro da sua história. É graça, tão somente graça. A graça manifesta de Deus. O texto termina com uma informação assim que é tipo aqui, tem uma série na Netflix que eu vi uma vez, que eu tive que maratonar, porque eu não conseguia, ele terminava o capítulo ali, de um jeito que você tinha, o que vai acontecer no próximo? E é mais ou menos isso que Lucas vai fazer aqui agora, porque olha só, ele joga a informação. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Tá, e daí? E daí que no capítulo 10 vai fazer todo sentido Pedro estar na casa desse cara. Mas nós vamos ver semana que vem. Mas aqui tem um detalhe que nós precisamos aprender. Curtidor de couro é alguém que curtia o couro de animais. Essa profissão era uma profissão de 18ª categoria no meio de Israel. Por quê? Porque a lei proibia que os homens tocassem animais mortos. Você se fazia impuro. Por exemplo, você não poderia entrar no templo de adoração se você toca em animais mortos. Agora imagina aqui que esse cara, curtidor de couros, ele trabalha com isso. Para você ter uma ideia, um curtidor de couros morava a cerca de 4 quilômetros da cidade em que ele tinha algum nível de relacionamento. De forma que, para Pedro, entrar nessa casa era entrar num lugar imundo, não só porque fede muito, não só porque é imundo mesmo, que é sujo, mas porque era pela lei de Israel, era impuro no sentido de espiritual. Mas por alguma razão, que a gente só vai saber semana que vem, esse Pedro ficou na casa desse cara. E para ele fazer isso, meu irmão, ele teve que se desprender de um negócio chamado preconceito. Ele teve que romper com valores muito bem fixados no coração dele. Ele teve que se entregar à missão de Deus de uma forma que ele não gostava pessoalmente. E isso comunica uma coisa muito séria para mim e para você. Porque às vezes Deus está te chamando para ficar na casa do curtidor de couro. Um lugar que você não quer, um lugar que é sujo, um lugar que as pessoas vão te ver como alguém sujo, porque era assim que Israel via, mas é lá que você tem que estar, porque a missão é para lá. Você está disposto a abrir mão dos seus preconceitos? Dos seus conceitos já estabelecidos, fixados? Hoje eu estava pela manhã pregando numa igreja em Goiânia, e uma igreja com uma presbiteriana, uma igreja com uma pegada um pouco mais conservadora que a nossa. E são 2 pastores lá, e um deles é muito interessante. Um deles é barbudão assim, bem barbudão mesmo, tipo aqueles motoqueiros de filme, careca, barbudão, e tatuagem assim, ó. E eu falei assim, aqui tem um equilíbrio, porque um pastor é assim, oi gente, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, nós vamos adorar a Deus. O outro pastor é mais espalhafatoso, um pouco mais contido do que eu, mas mais espalhafatoso. Mas assim, o próprio aspecto de vê-lo já comunica uma coisa diferente. E eu falei assim, isso é muito legal.
Eu tenho certeza que tem pessoas que entram nessa igreja por causa desse pastor aqui, e que não entrariam por causa do outro ali. Porque as pessoas também têm preconceito com a gente. Mas você está disposto? Eu falei, o pastor Gustavo, eu vou dedurar ele aqui, ele está com vergonha. Eu falei que ele perdeu a oportunidade no dia da família maravilhosa. Os meninos iam ficar fã dele, tenho certeza. Porque para quem não sabe, o pastor Gustavo é todo tatuado. Eu sei, ele parece um cara careta, tal, certinho, papapá. Mas as costas dele é toda tatuada, o braço assim, ó, e a esposa também. E eles foram lá de camisetinha, eu falei, Gustavo, bora pular na água, bora agora para a piscina. Não, vou não. Ele está meio sem graça. Eu falei, rapaz, o povo vai ficar seu fã. É tudo tatuagem cristã, tá, gente? Não tem nenhuma dizendo eu sou do capeta, não. É tudo tatuagem massa. Mas às vezes você, por exemplo, tem dificuldade de relacionar com alguém que tem um estereótipo diferente do seu, que tem um jeito de vestir diferente do seu, que tem um jeito de falar diferente do seu. Mas a missão de Deus necessariamente te faz romper com essas questões. Pastor Gustavo deve estar vendo a pregação, depois ele deve ver, vai brigar comigo. Dedurei ele. Você precisa romper com seus preconceitos para viver a missão de Deus. Quais são os seus? O que é que você fala assim, não, ali eu não vou. Não vou, não faço. Quais são os seus preconceitos? Porque a missão de Deus, para ser vivida, ela precisa romper com isso. O que fazer? Primeiro, esse texto nos mostra que a vida de Pedro era marcada pela missão, humildade, disponibilidade, dependência de Deus, ação e flexibilidade. Você acha que a sua vida precisa ser marcada por essas mesmas características? Você que já entendeu o Evangelho? Faz sentido? Segundo, Pedro não tinha uma missão específica de Deus. Presta atenção, nenhum anjo mandou falando ir para Lida e para Jope, as coisas foram acontecendo. Mas por que mesmo as coisas acontecendo, ele estava vivendo a missão? Porque ele encarnou a missão de Deus de forma que a missão é o que o definia como pessoa. Ele sabia qual era o propósito dele, ele não era perdido ao porquê ele vive. A pergunta que a filosofia tenta responder há tantos anos: qual é o seu propósito de vida? Cristãos que entenderam a salvação em Cristo Jesus não podem ser perdidos quanto a esta questão, porque o meu propósito é viver a missão de Deus, e a missão de Deus é para ser vivida no contexto e nas oportunidades que me são dadas, de forma que, vou usar o exemplo que eu dei lá do início da simpatia. Imagine se todo cristão fosse uma pessoa simpática. Oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Só isso. Você acredita que isso ia trazer algum tipo de impacto social? Ele respondeu aqui, com certeza, com absoluta certeza. Alguém ia falar assim, rapaz, esse tal desse povo crente, eles são gente boa, né? Povo sorridente, povo alegre, povo fala bom dia para todo mundo, povo joia. Eu estou falando de um aspectozinho simples. Quem de nós não pode ser assim? Quem de nós não pode agir assim de maneira intencional? Quem de nós? Eu não estou dizendo para você fazer uma exegese do texto, sair pregando todo o Novo Testamento, pegar um megafone, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Não é isso não. Eu estou dizendo que você, com o seu testemunho, no seu trabalho, no seu lar, na sua família, com os seus amigos, você simplesmente manifeste
manifesta esse amor, porque a missão de Deus foi encarnada em você. Deixa eu deixar isso claro usando o Salmo 1. O Salmo 1, Salmo de número 1, diz assim, que nós não devemos ouvir, nós não devemos andar, e nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Para mim, o que o texto está dizendo é que é um processo. Ou seja, primeiro eu ouço, eu dou ouvido ao escarnecedor, à palavra maldita, ao mau humor, à mentira, à desavença, à discórdia. Eu ouço. Depois eu ando, eu concordo. Eu dou a minha anuência. Até que chega ao ponto em que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. E aí eu tomo um assento, porque eu pertenço àquele ambiente. A missão de Deus é o inverso disso. Ou melhor, poderia ser a mesma coisa, só que da perspectiva positiva. Imagina que o texto não estivesse falando do escarnecedor, mas estivesse falando daqueles que vivem para a glória de Deus. Você deveria fazer isso. Primeiro você ouve, é o que você está fazendo aqui agora, por exemplo. E aí você concorda, você começa a caminhar, você quer conhecer mais, você quer aprofundar-se, você quer entender melhor como isso funciona. Ao ponto de que o seu testemunho, o seu discurso, a sua fala é a mesma do Evangelho, ou seja, a missão foi encarnada, e agora você toma assento naqueles que pertencem à missão de Deus. Esse é o processo. Esse é o processo que nós precisamos viver. Só que tem muita gente ouvindo, andando e até tomando um assento com os escarnecedores e está achando que é de Jesus. Terceiro, o que te define como pessoa, o que define suas relações, suas disposições, seus sonhos, seus objetivos, seus medos, qual é o seu propósito? A resposta para todas essas perguntas é uma só: o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o que define as minhas motivações, os meus objetivos, a maneira com que eu me relaciono, é o que define o meu propósito de vida. Quarto, o mais importante que curar uma enfermidade ou trazer a pessoa à vida, a missão de Deus era salvar as pessoas que testemunharam esses acontecimentos. Agora olha só, você que já entendeu o Evangelho, você é o milagre de Deus, você é o responsável por trazer mortos espirituais à vida eterna. Você é a Talita, ou Tabita, né? Nesse caso aqui é Tabita, falei Talita, era do outro. Você é o Enéas, a pessoa que foi curada, a pessoa que foi transformada, a pessoa que ressignificou a maneira que vive o seu casamento, a pessoa que mudou a maneira que trata os seus empregados, a pessoa que mudou a maneira que trata o seu patrão. Por quê? Porque o Evangelho encarnou no seu coração de tal forma que você vive para a glória de Deus, de tal forma que isso se torna manifesto em volta das pessoas que ali estão com você, de forma natural, orgânica. Quinto, Pedro se despojou dos seus preconceitos e ficou na casa do curtidor de couro, porque não importa a impureza cultural, o que importa é o poder de Deus que faz puro qualquer coisa ou qualquer pessoa. Não existe. Lembra do texto que nós começamos esse culto? De 1 Timóteo, Paulo descrevendo acerca dele: eu sou o pior, e Deus escolheu o pior para que outros pudessem crer, porque se Paulo converteu o perseguidor, o matador, aquele que odiava com toda a força do seu ser o cristianismo e Jesus, ao ponto de Jesus aparecer para ele e perguntar: por que me persegues? Se foi esse o cara que foi transformado, meu irmão, tem esperança para você.
ter esperança para você. Eu quero finalizar com essa frase. Vivemos dias em que todos estamos buscando um propósito de vida. E sempre que olhamos para a palavra de Deus, é como se ouvíssemos gritar: o seu propósito é manifestar a glória do seu Salvador. A verdade é que vamos continuar perdidos enquanto não nos encontrarmos nele. Não importa quantos livros, quantos cursos, quantas pessoas, quantas filosofias, você só vai encontrar beco sem saída, porque o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua graça é maravilhosa demais. Obrigado porque o seu amor é grande demais, ó Pai, ao ponto de olhar para nós, pessoas tão pecadoras, frágeis, pessoas tão perdidas, mas o Senhor olha para nós com um olhar de ternura, e não só isso, o Senhor estende a tua mão de graça, e não só isso, o Senhor nos faz levantar da condição de mortos para uma condição de vivos. Por isso, Deus, nós louvamos o teu nome, nós reconhecemos o poder transformador, salvador do Senhor atuando em nós. Pai, nos ajuda, Deus, a olhar a vida, as circunstâncias que a vida nos apresenta, as dores que a vida nos apresenta, ó Pai, não a partir dessas próprias circunstâncias, mas a partir do resgate que o Senhor fez em nossa história, a partir do Evangelho do Senhor, que nós possamos olhar para o mundo, olhar para a nossa vida, para a nossa história, a partir da salvação que o Senhor manifestou em nós, ó Pai. E assim, Deus, nos permita e nos conceda poder do Evangelho, para manifestar a tua glória, Pai, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos permita o privilégio de experimentar da glória do Senhor manifesta em nossa história, Pai. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.